Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Olá a todos vocês. Bom, gente, esse vídeo, como vocês verão, eu vou estar tratando sobre os 10 mandamentos. Quem escreveu? Moisés? Foi Deus? São mandamentos, são testemunhos, são conselho? Como que é isso? Houve algum momento que foi deturpado esses 10 mandamentos? E por quem? Certo? Vamos a mais uma aula. O que estava nas pedras? O que era o testemunho nas tábuas ou nas pedras? Êxodo 31, 18 diz assim: e deu a Moisés, isso é Deus, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. O que Deus dá lá em Êxodo 31? Deixa eu apagar aqui e colocar aqui na lousa. Hoje eu vou escrever tudo. Vou escrever tudo. Vamos desenhar na lousa para depois as pessoas não entenderem. Vamos desenhar. Hoje o professor vai desenhar. Vamos lá. Êxodo 31, 18. Diz assim, senhores. Aí está dizendo, você tem que seguir o raciocínio lógico. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele. Acabou de falar o quê? O que Deus acabou de falar? Tudo aquilo que estava lá no capítulo 20, quando Deus falou com Moisés. No capítulo 24, Moisés escreve, no capítulo 24 de Êxodo, e no versículo 17, ele lê aquilo ao povo. Lê aquilo ao povo. Agora nós estamos no capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas. As duas tábuas dos 10 mandamentos. Não é isso que está no texto. O que Deus deu para Moisés? Aqui, ó. Testemunho. Testemunho. Haedut. Ou em grego, martírio. Testemunho. Não tem nada a ver com mandamento. Mandamento é mitzvot, ou mitzvah. Ele deu testemunho. É isso que está no português. É isso que está na Septuaginta. Tasdio, placas do martírio. Em hebraico. Etobecha sinai shnei lechoti haedut lechoti even ketuvim beetzav Elohim. Tá bom? Então, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés em Êxodo 31, 18? Não. Deus deu testemunho. Acabou. Está escrito. Não posso correr disso. Continua. Tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Ok. Então, aqui, ela foi... Essas tábuas de testemunho, não tem nada a ver com 10 mandamentos, diz que foi escrito pelo dedo de Deus. Figura de linguagem? Figura de linguagem. Deus tem dedo? Não. Deus tem mão? Também não. Deus tem boca? Não. Deus tem olhos? Não. É espírito. São figuras de linguagem, só que tem gente que não vai entender isso também, não. Isso chama-se antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Quando se atribui questões físicas, aspectos físicos a uma entidade. Antropopatismo é quando se atribui sentimentos a uma entidade. Ah, Deus tem amor, Deus tem fé, Deus tem esperança. Isso é antropopatismo. Ah, Deus se irou. O irar de Deus é um antropopatismo. São figuras de linguagem. Tá? Então, só para explicar um pouquinho disso aí para os senhores. Seria esses testemunhos 10 mandamentos? Seria. Esse Êxodo 31, 18, esse testemunho os 10 mandamentos? Bom, é muito complexo aqui ter os 10 mandamentos como testemunho, o qual Deus escreveu com base em Êxodo 25, 16. Agora, em Êxodo, antecedendo aqui, ó, 25, 16, diz assim, senhores. Olha o que Êxodo 25, 16 vai dizer. Depois porá na arca o testemunho que eu te darei.
Então, Deus está dizendo, ó, aqui em Êxodo 25, eu vou te dar um testemunho, você vai colocar na arca. Testemunho. Deus não falou que era mandamentos. Aí ele chega no capítulo 18, que Deus dá para ele, testemunho. Mas vai complicar um pouquinho aqui, ó. Escrito por Deus. Tá? Escrito por Deus. Pois em Êxodo 24:4, diz que Moisés escreveu todo o conteúdo e isso engloba o testemunho. Ou seja, então Deus fala um monte de coisa para Moisés. Por isso que eu perguntei, Moisés escreveu todas as palavras, deu para o povo. Aí onde eu perguntei, mas Moisés escreveu, vou colocar para simplificar, os 10 mandamentos? Pela lógica, sim. Se escreve tudo qual Deus falou com ele, bom, pela lógica, teria. Aí vem a pergunta. Então, foi Deus quem escreveu ou foi Moisés quem escreveu? Vou ler Êxodo 24:4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24:4. O escrito de Moisés. Uma pergunta eu faço. Como pode ser os 10 mandamentos se Moisés já tinha escrito e, ao mesmo tempo, lido para o povo? Então, quer dizer, então, acho que Moisés então, não escreveu esse testemunho. Então, acho que Deus deu uma pausa. Falou, Moisés, esse aqui você vai escrever. Esse aqui que eu estou falando. Mas outra coisa que eu vou ditar, você não escreve porque eu vou escrever na pedra. Então, tem que ser isso. Só pode ser isso. Ok. Aí Moisés deu para o povo, que é Êxodo 24, e tomou um livro do concerto. Aí é concerto. Não é testemunho e não é mandamento. É o que Moisés deu para o povo. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos, obedeceremos. Aí Moisés, no capítulo 32, versículo 15, vamos colocar aqui agora, 32:15, ele vai descer do monte. Então, aqui no 31:18, Deus entrega para ele, escreveu, e aqui agora ele vai descer do monte. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Pela terceira vez. Testemunho, nada de mandamento até agora aqui. Tá? O que Deus escreveu em Êxodo 31:18 não é 10 mandamentos, é testemunho. O que Moisés desce debaixo dos braços, vou colocar dessa forma, lá do monte também é testemunho. Êxodo 32:15. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. Ok. Agora eu vos faço uma pergunta. Quem viu a escrita de Deus? Olha um texto que diz aqui, que eu vou ler aqui. O mais interessante é que se diz em Êxodo 32:16, versículo após isso aqui, que era a mesma escritura de Deus. Ou seja, alguém já tinha conhecido a escritura de Deus? As pessoas não param para pensar, gente, que isso aqui é a visão do narrador da narrativa. Isso não tem nada a ver com Moisés, gente. Só que as pessoas não sabem separar o que é um oráculo, o que é um dito na primeira pessoa ali. Eu, Fábio Sabino da Silva, vi Deus escrevendo. Opa, eu vi. Irmão, segundo registro, Fábio pronunciou que viu Deus escrevendo. Isso é a visão do narrador. Quando eu estou lendo o versículo 16, estou falando da visão do narrador. Aí é onde eu faço a pergunta. Onde esse narrador tirou? Ele foi no cartório de assinatura de Deus? Cartório lá do céu, então, para saber como que é a escrita de Deus? Entende, gente? Tem gente que vai pegar isso no sentido literal e vai achar que isso é a verdade. Não é, senhores. Isso é a visão do escritor da narrativa. Vou continuar o raciocínio aqui. Quem viu a escrita de Deus? Olha o que diz o versículo. Versículo 16. Êxodo 32:16. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas, senhores. Me desculpa, senhores. Para você falar que aquilo é a escritura de alguém, é necessário que você tenha um conhecimento e faça a comparação. Tá? Qual era esse livro? Qual era? Pelo visto, Moisés viu Deus escrever outros conteúdos enigmáticos,
Pois em Êxodo 32, nesse mesmo contexto aqui, ó, versículo 32 e 33 diz o seguinte: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro. Olha a figura de linguagem. Então, Deus dá as tábuas do testemunho, e Deus ainda provou para Moisés que Deus estava com o livro lá no Monte Sinai. E esse livro que Deus estava no Monte Sinai, diz assim, ó, agora, pois, perdoa o seu pecado, que era para Deus perdoar o pecado do povo, que tinha feito o bezerro de ouro, senão risca-me, peço-te, do teu livro. Ou seja, Deus, risca o meu nome aí do teu livro aí, ó, do teu livro, risca o meu nome do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Tá? Então surgiu lá o nome Livro da Vida, vem dessas reminiscências aqui do Antigo Testamento. Ou seja, lá no céu tem uma mega biblioteca lá. Aí tem o livro de Deus, o livro da vida, o livro das obras, lá no céu, e abrir os seus livros. Então, os anjos, 24 horas, escrevendo o nome de todo mundo que nasce, aceita Jesus, aceita Deus, e aqueles que pegam, aí tem o anjo da borracha que está apagando tudo. É o anjo da borracha, o anjo da caneta, é a caneta espiritual, a borracha espiritual. Oh, meu pai, me desculpa, gente. Tá? Eu sei que algumas pessoas pensam nisso, mas se trata de figuras de linguagem. Ah, uma figura de linguagem. Isso é literal, professor? Não. Isso é real? Também não. Mas eu tenho que colocar que as pedras são. Beleza, vamos colocar que as tábuas são. As pedras lá são. Só que até então não é pedra de mandamento, é pedra de testemunho. Mas eu vou chegar nisso. Quais palavras estavam escritas na tábua? Agora sim. As palavras que estavam escritas nessas duas tábuas eram os 10 mandamentos? Bom, disse que em Êxodo 34:1, não está aí, que Deus escreveria o mesmo conteúdo novamente daquilo que Moisés tinha quebrado. Olha o que diz Êxodo 34:1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Aí agora eu vou pegar, entretanto, em Êxodo 34:27, deixa eu marcar aqui, vamos ver? Êxodo. Mas ele não escreveu mais, foi Moisés. Vamos lá. Êxodo 34:27, não, é isso que eu estou falando. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Deus falou que vai escrever. Isso é o Êxodo 34:21. Aí em Êxodo 34:27 e 28, se tem um desfecho do que estava escrito. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve, quem? Moisés. Estas palavras. Peraí. É Deus, agora, quem está escrevendo, ou é Moisés? Vou continuar. Porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto. Já mudou o sentido. Contigo e com Israel. Versículo 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, vírgula, os 10 mandamentos. Agora eu vos pergunto, segundo Êxodo 34:27 e 28, quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus ou foi Moisés? Aí agora foi Moisés. Houve umas tábuas do testemunho lá atrás, supostamente escrita por Deus. Aí agora são as palavras, os 10 mandamentos escritos por Moisés. Justamente. Nós vimos nos capítulos antecedentes que é Deus quem escreveu. Já aqui em 34 já não é mais Deus, agora é Moisés. Isso é contraditório ou não? É contraditório. Com certeza, uma vez que o próprio Deus disse que ele mesmo escreveria novamente. Entende? Agora, aí está o problema. Essa é a verdade? Não. Por que não? Porque o que nós estamos vendo de uma forma clara aí? Uma interpolação. Um acréscimo. Qual que é a interpolação? Vírgula, os mandamentos. É o que eu vou provar. É isso que eu vou provar. É uma interpolação posterior, tá? Os 10 mandamentos, tanto que concerto novamente vai trazer berit no hebraico, né? Dessas palavras que estão feito concerto contigo com Israel, vai trazer berit.
E quando vai trazer a expressão os 10 mandamentos, aqui em Êxodo 34, 28, a palavra mandamento que está no hebraico é mitzvot? É mitzvah? Não, não é. É aqui, ó. Aseret Hadevarim. Aseret Hadevarim. 10 palavras. Se eu tivesse que dizer 10 mandamentos, eu utilizaria esse vocábulo aqui, ó. E digo mais. Nesse mesmo texto de Êxodo 34, 27, 34 aqui, eu até pulei, não tem problema não. Traz palavra mandamento? Não, vai para a expressão Aseret Hadevarim. 10 palavras. 10 palavras, senhores. São 10 mandamentos? Não. 10 palavras são 10 capítulos em hebraico? Também não. A tradição presumiu que as tábuas de pedra originais, a tradição, continham os 10 mandamentos. Em grande parte por causa de Êxodo 34, 1. E que o Senhor propõe escrever novamente nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas. E por causa do capítulo 34, versículo 27 e 28, em que o Senhor dita, e vai dizer a Moisés, que escreva nas tábuas as palavras do pacto, as palavras do concerto, vírgula, as 10 palavras. Então não é 10 versículos. Tá? As referências do Antigo Testamento, no entanto, não são consistentes. Mesmo as passagens de Êxodo 24, que é onde ele escreve as palavras, no versículo 7, ele lê aquelas palavras, e o capítulo 34 mostram, e a frase em Êxodo 24, 12, que diz, as tábuas de pedra e a instrução e o mandamento que escrevi para dirigir o povo, não elimina a dificuldade. O uso da expressão 10 palavras no hebraico pode significar 10 versículos? Que está no português aqui, ó, 10 mandamentos, que é uma tradução errada. Tá? O tradutor, ele traduziu errado. Não é os mandamentos. O correto seria as 10 palavras. Tá? As 10 palavras. Aqui, ó. Não é isso que está no hebraico. Agora, lógico, a tendenciosidade vem daqui, da Septuaginta. Vem daqui, ó. Tá? Desse vocábulo aqui, diatex. Tá bom? Quais foram essas palavras? Dentro do contexto, só pode ser todo o anúncio desde o capítulo 20. Mas será que foram os 10 mandamentos? Não. Pois foi Deus quem escreveu, segundo o Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. E dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito. Opa! Então Deus deu lei, Torá, Êxodo 24, 12. Deus deu Torá, lei, e deu mandamento, mitzvot. Digo mais, Deus deu mandamento. Só que no português vai estar os mandamentos, errado. Mitzvah está no singular. É mandamento. Quem vai colocar mandamentos é a Septuaginta, em Tolás. Tá? Então, essa tradução que está no português, de Êxodo, capítulo 24, versículo 12, não vem do texto hebraico, vem da Septuaginta. Tá? Aí é a tendenciosidade, né? Bom, fazer o quê? E tem mais. Os mandamentos são uma coisa, e a aliança e estatuto outra. Uma coisa tem nada a ver com outra. E se vê que Moisés já tinha o livro do concerto antes mesmo das tábuas, conforme Êxodo 24, 7, onde ele pega e lê para o povo. As referências aos mandamentos, como Aseret Hadevarim, as 10 palavras, em Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13, 10, 4, não tem como relacionar a 10 versículos, pois o vocábulo Hadevarim, com o numeral cardinal, a expressão Hadevarim com o numeral cardinal, Aseret, numeral cardinal, masculino singular construto, não dá sustentação. Pois para significar palavras corridas, para dizer, né, palavras corridas, conforme está na Bíblia, os 10 mandamentos, ou textos, ou versículos, teria que estar sem numeral cardinal, conforme se vê o vocábulo Hadevarim em outros textos hebraicos.
Nesse caso, para dizer que haviam 10 ordenanças ou 10 mandamentos, com o uso do numeral cardinal, com esse número aqui, ó, cardinal, singular construto, o vocábulo hebraico correto que deveria estar no texto não é esse. É esse. Não mitzvah. Mitzvot. Então, deve ter aseret mitzvot. Aí sim, 10 mandamentos. E não 10 palavras. Logo, que todo mundo imagina que ali se trata dos 10 mandamentos. Não roubarás, não furtarás, não irá faltar. Não tem nada a ver. É uma ordem por estar no imperativo? Sim. Só que o que o texto está dizendo não é isso, porque o que Deus está no texto hebraico não é mandamento, é 10 palavras, senhores. 10 palavras. E não tem como eu pegar, fazer essa construção. Teria como pegar, né? Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, daria para colocar 10 mandamentos, mas tivesse a palavra mitzvot, que aqui está no mitzvah, e não devarim. Então, logo, Deus não escreveu mandamento algum. Ele escreveu 10 palavras. Quais são? Não sei. Não dá para saber quais são. Que 10 palavras são essas? Em qual momento? Não dá para saber? Tá? Bom, essa é uma das questões. Aí tem... Depois eu vou passar esse esboço aqui para os senhores. Vamos pegar isso aqui agora, vai. Olha o problema que vai acontecer aqui agora. Vamos colocar, prestem atenção, vamos colocar que realmente, lá em Êxodo, lá, existem os 10 mandamentos. Beleza, existem os 10 mandamentos. Bonitinho, maravilhosamente. Está tudo lá, certinho. Ali foi Deus realmente quem mandou. Por quê? Porque Jesus vai fazer uso dos 10 mandamentos. Ok. Aí tem uma passagem em Marcos 10, 19. Marcos 10, 19. Vamos canetar de novo. E diz assim, ó. Tu sabes os mandamentos. Jesus dizendo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Só tem um problema. Só tem um problema. Não defraudarás. Alguém já encontrou isso no mandamento de Êxodo e Deuteronômio? Não. Êxodo. É isso que eu digo. Êxodo 20, onde vai estar os 10 mandamentos, vou colocar dessa forma para simplificar. Versículo 1 ao 17. E Deuteronômio vai fazer a citação também. Deuteronômio 5, verso 1 ao 21. E não cobiçarás propriedade, a esposa, a mulher alheia, tudo isso, né? Ou seja, preste atenção no raciocínio agora que eu vou colocar, para simplificar. Vamos colocar, então, que realmente, em Êxodo estão os 10 mandamentos, que Deus escreveu esses 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra, e Deuteronômio confirma isso. Aí, vamos colocar isso também. Quem escreveu, segundo a narrativa bíblica, que foi Deus, quem escreveu, e Jesus estava ao lado de Deus. Jesus seria a teofania lá na sarça dele, vou colocar dessa forma. Espiritualizando agora, como muitos querem fazer espiritualizar. Vamos espiritualizar para ver o que vai acontecer agora, quer ver? Então, Jesus é Deus, está junto com o seu Pai e o Espírito Santo, a Trindade Santa e Perfeita. A Trindade está escrevendo os 10 mandamentos que tem que estar, né? Porque se a Trindade existe, ela tem que existir em todo espaço, em todo momento, e tem que estar presente em tudo que é. Então, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, escrevendo os 10 mandamentos, mandamento divino, de Deus, a única escritura, vou colocar dessa forma, divina de Deus, sabendo que não é mais mandamento, porque Deus escreveu coisa cima nenhuma, mas vamos simplificar para os outros entenderem. Aí vem Jesus, o verbo se faz carne, e Jesus adultera aquilo que ele mesmo escreveu. Ô, gente, como que é isso aí agora? Por que, professor? Ué, ele faz a citação lá em Marcos, coloca a expressão defraudar, que não existe no mandamento, que ele mesmo
Ele escreveu junto com o pai dele. Caramba, hein? Maravilha isso, né, senhores? Vamos espiritualizar aí agora. Ele tirou e colocou. Espera aí. Para quem vai tirar e vai colocar? Então não era mais fácil acrescentar lá atrás, do que tirar e acrescentar uma coisa que ele mesmo não escreveu lá atrás? Não era mais fácil não acrescentar? Já lá, em vez de ser 10, ser 11 mandamentos, então? Era mais fácil? Porque ele sendo Deus, ele já sabia do futuro que um dia ele ia fazer uso desses mandamentos. Ô, meu pai, é por isso que algumas pessoas não me entendem. Por isso que eu estou espiritualizando para ver onde vai parar as coisas aqui. Tá? Propositadamente. Se ele é tudo isso que as pessoas afirmam, aí eu quero que as pessoas me respondam. Então pode, então, normal isso. Então, tá tudo certo. Aí você vai dar credibilidade de que forma? Então, por que não fez lá? Eu estou falando, se ele é Deus, já queria ter feito, sabendo o que ia acontecer aqui no futuro. Aqui em Marcos. Aí, os religiosos, os espiritualistas não me explicam isso, né? Eu tenho explicação para isso. Mas que é uma adulteração, é. Tira de algo e coloca aqui, propositadamente. Aí tem uma questão. Será que foi Jesus quem falou isso? Aí é outro problema. Ou isso aqui é a visão do escritor da narrativa? O camarada vê Deus escrevendo em duas pedras, vamos colocar dessa forma, os 10 mandamentos, bonitinho, escrita pelo dedo de Deus, o camarada vai lá, sem santidade, sem temor, sem educação, sem nada, quebra as duas tábuas. E Deus não fez nada. Então, meu amigo, aí as pessoas olham, não, meu irmão, você não pode criticar a Bíblia, porque, ó, se você tirar e acrescentar, vai vir praga. Que praga que vai vir se Moisés falar que quebrou as tábuas lá de Deus, estavam os 10 mandamentos, Deus não fez nada com ele? Ah. Vamos entrar numa lógica, né, senhores? Pelo amor de Deus. Se eu fosse Deus, eu tinha fulminado todo mundo. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosaber.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!